Certo, certo. Certo, Mi. Eu vi que tu vai começar a gravar. Ótimo. Obrigada, tá? Então, acho que é isso. Você já me conhece, então vamos começar. Eu pensei, assim, primeiramente, em comentar com vocês, assim, na nossa rotina clínica, quais são as principais queixas das pessoas que vêm, assim, para fazer uma avaliação de processamento auditivo. Porque querendo ou não, assim, no meio acadêmico, a gente trabalha muito com pesquisa, então a gente convida as pessoas para vir participar, né, de uma avaliação de processamento auditivo, porque a gente quer investigar algo, porque a gente quer comparar, a gente escolhe o nosso grupo. Ah, eu quero só adultos sem perda, ah, eu quero só idosos sem perda, com uma perda tal. Enfim, a gente seleciona o nosso público, né? E quando a gente está na clínica, não, são pessoas que vêm dos mais variados, com as mais variadas características, e aí a gente tem que tentar, né, fazer uma avaliação assim que contemple um pouco assim, que consiga identificar, né, as dificuldades que essa pessoa está apresentando. Então, como essa clínica que eu trabalho é uma clínica, é um centro auditivo que também trabalha com adaptação, né, de aparelhos auditivos, reabilitação auditiva, a gente tem muito contato com os usuários de aparelho auditivo, né? Então, vem as diversas queixas, né? Pessoas que não têm perda de audição, mas existe a queixa de processamento auditivo, né? Passam por avaliação, vem as pessoas com perda de audição, vem as pessoas que não usam aparelho ainda e vem as pessoas com perda de audição que já usam aparelho, né? Então, as principais queixas que a gente recebe, assim, são das pessoas que têm dificuldade, né, de compreender a fala, com uma certa incompatibilidade com a perda auditiva que ela apresenta. Então, a gente às vezes recebe pessoas que têm uma perda mínima, alguma coisa assim, muito singela de perda de audição, mas uma dificuldade imensa para compreender a fala. A pessoa acha que está extremamente surda, por exemplo. Ou até casos de pessoa com normalidade auditiva e com muita queixa de compreensão, né? E aí, quando a gente tem os pacientes que já têm a perda de audição diagnosticada, essa queixa, com certeza, ela tende a piorar, né? Porque as coisas se somam, né? Então, além dessa incompatibilidade, né, da audiometria com a queixa da pessoa, a gente também tem as pessoas que, mesmo usando aparelhos auditivos, elas têm dificuldade de entender a fala, mesmo no ambiente silencioso, e já passou por vários processos de ajustes, regulagens naquele aparelho auditivo, né? As pessoas, né, os profissionais da clínica tentam fazer ajustes, então, da melhor forma possível, tentando melhorar a qualidade de compreensão da pessoa, e após inúmeras vezes, tentativas, enfim, não consegue se chegar a um ponto que a pessoa se sinta realmente capaz de, né, manter uma comunicação adequada. Então, passa por uma avaliação de processamento auditivo. Então, essa dificuldade na adaptação, dificuldade de entender, mesmo com o aparelho auditivo, né, mesmo após inúmeras tentativas de ajuste e vendo que às vezes, assim, ó, o ganho com aquele aparelho está legal, está bom, né, aquela pessoa ainda mantém a queixa, a gente passa a investigar, então, como é que estão essas habilidades auditivas, como é que está o processamento auditivo. E a maior das queixas, e vocês devem perceber isso também, inclusive na dentro da academia, né, que a maior dificuldade é a compreensão de fala no ruído. É o que as pessoas mais queixam, assim, que as pessoas até escutam, mas não conseguem entender, principalmente quando elas passam conviver dentro de um ambiente assim onde tem mais pessoas falando, tem algum barulho na rua, em lugares públicos, né? Então, essas são as maiores dificuldades. Pode passar, por favor, Mi. Então, eu lancei uma pergunta aqui que quando você pensa em avaliação de processamento auditivo em indivíduos com perda auditiva, em que indivíduos você pensa? Qual que é o maior público, né, que vocês acreditam assim que a gente atenda, né, com perda de audição e queixa de processamento auditivo?
Isso aí, é o nosso maior público realmente, sabe. Então, falando da minha experiência, nesses 2 anos que eu estou na clínica, eu não fiz avaliação de processamento auditivo ainda em nenhuma criança com perda de audição, tá. A gente tem crianças com perda auditiva, elas vão para reabilitação, elas vão para terapia fonoaudiológica, mas eu ainda não fiz, assim, nesse período, uma avaliação de processamento auditivo, tá. Eu fiz mais em adultos e idosos, tá. Por isso até que é o nosso maior público, digamos assim, tá. Que mais tem queixas, assim, de dificuldade de compreensão. Acho que até porque as crianças, elas basicamente, quando elas são adaptadas, elas já vão direto, assim, pra terapia e elas estão em estímulo, né, fonoaudiológico lá o tempo todo, elas já vão, sendo reabilitadas, elas já passam por estímulos, né, mais constantes do que os idosos, né. A gente até tem aí tem alguns exemplos depois, assim, mais por que acontece isso, tá. Então eu foquei realmente um pouco mais nos idosos e alguns adultos que são os assim, que é o nosso maior público aqui. Pode passar, Mi. Então, além da perda de audição, né, porque a gente está falando de processamento auditivo, de perda de audição, então além da perda auditiva, o que mais eu posso encontrar em idosos, né? Os idosos, a gente sabe que eles vêm, assim, com várias outras características, eu não tenho simplesmente só uma perda de audição, que eu vou ter que reabilitar, colocar um aparelho, treinar aquele ouvido e aquele cérebro e tá tudo bem, né? A gente tem outras questões já fisiológicas da saúde como um todo, do envelhecimento como um todo, né? É uma característica do idoso, então tem certas coisas que eu tenho que levar em consideração, né? Esses idosos, por exemplo, diferente do que eu estava falando agora das crianças, que as crianças já estão normalmente elas, assim que são adaptadas com um aparelho auditivo, elas já vão para o processo de reabilitação, terapia. Os idosos não, né? Os idosos, eles colocam o aparelho auditivo e continuam vivendo do mesmo jeito que eles viviam antes. E eles já estão num processo de vida, às vezes, muito mais lento, né? Eles já estão naquela questão, assim, de diminuir as suas atividades, ao contrário das crianças que estão aumentando as suas atividades, né, com o desenvolvimento, aprendizado, mais estímulos, idosos já estão naquele período de diminuição das atividades. Então, diminuindo o convívio social, muitas vezes já não saem mais tanto, interação com as pessoas diminui bastante, né? Já não tem muitas vezes os filhos, os familiares em casa, então já não tem mais com quem conversar muito, vem a questão da aposentadoria, aquele idoso já não trabalha mais, né? Já está por casa, diminui bastante o ritmo de vida da pessoa. E a pessoa, por exemplo, adquiriu uma perda de audição. Então, a gente tem, assim, coisas que se somam, né? Características que se somam. Ele tem uma perda de audição e ele tem uma diminuição dessa atividade que ele tinha antes, que vai fazer, de uma certa forma, assim, uma modificação, né? Nas habilidades, nas suas habilidades auditivas, né? Porque a gente está em um processo ali de diminuição desses estímulos, né? Então, é bem comum, assim, que a dificuldade para entender ela fique mais presente, mais saliente, é uma característica mais marcante do que num adulto, por exemplo, que adquiriu um pouco de perda de audição, mas ainda ele está em atividades. Ele tem a dificuldade, às vezes, para entender no público, mas as suas habilidades ainda dão mais conta de ajudá-los, né? Se for comparar, por exemplo, no mesmo grau, mesmo nível de perda do que um idoso. Tá. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui até um exemplo que sempre me chamou bastante atenção, de um caso que a gente recebeu. Eu recebi uma professora aposentada, para fazer a avaliação de processamento auditivo, porque ela estava usando os aparelhos auditivos, a perda dela não era muito grande, era uma perda, tipo, leve para moderada, e ela tinha uma dificuldade muito grande para entender as pessoas quando ela saía de casa. Então ela disse: "Olha, quando eu saio de casa, parece que eu não consigo entender as pessoas. Eu vou para um lugar público, onde tem mais pessoas falando, eu tenho uma dificuldade imensa de entender. Parece que às vezes eu tenho que tirar o aparelho para poder escutar melhor do que com o aparelho. Aquilo às vezes me atrapalha eu ouvir mais forte.
Eu não sei por quê. Daí ajustes, ajustes, ajustes naquele aparelho, né. Enfim, daí ela veio para avaliação de processamento auditivo. E então conversando com ela, tentando entender um pouquinho da rotina dela, eu perguntei, né, como é que era o dia a dia dela, essa interação social, esse convívio social, e daí ela começou a me contar que ela morava sozinha, então ela não tinha mais familiares, ela morava sozinha. E aí eu fui questionando se ela fazia alguma coisa assim de grupos, enfim, teria alguma atividade de lazer, alguma atividade que ela gostasse de praticar que interagisse com pessoas. Ela falou que não, que ela sempre foi uma pessoa mais reservada, mais caseira. Ela era professora, ela era sempre foi de dar aula, voltar para casa, gostava muito de ler, ler, ler. Ela sempre gostou muito de ler. E daí ela disse que ela ainda estimulava muito a memória dela e as coisas, assim, de imaginário dela, porque ela sempre lia, ela se mantinha lendo muito. Então ela entendia que isso era o suficiente, mas ela também não gostava de assistir TV, não gostava de escutar rádio. Então a gente concluiu que essa pessoa, ela vivia num ambiente muito silencioso, né, em casa, sozinha, e ela lia. O dia inteiro ela lia, todos os dias ela lia, fazia alguma coisa, mexia na horta, fazia as coisinhas dela dentro de casa e lia. Raramente ela assistia uma TV, fazia alguma coisa, de vez em quando ela saía para fazer alguma coisa fora de casa, mas uma pessoa extremamente isolada. E aí, né, como é que a gente quer que, por exemplo, esse aparelho vá ajudar a melhorar essas habilidades, de repente, estimular, né, esse ouvido, esse cérebro? Como é que eu posso imaginar que essas habilidades vão se manter bem ou, né, vão melhorar com o tempo do uso do aparelho também? Então, são coisas assim que a gente se depara às vezes, que tá na rotina da pessoa, que tu tem que fazer uma intervenção totalmente diferente, tu tem que mudar a rotina da pessoa para ela poder começar a ter um melhor desempenho, assim, de compreensão nas situações que ela deseja, né, mas então no dia a dia ela também tem que fazer modificações, né, ela não pode ser uma pessoa que vive extremamente, assim, no isolamento. Tá, não sei se tá tudo bem aí, se vocês estão me acompanhando, quiserem perguntar alguma coisa, se não pode passar-me. Então, além dessa questão do convívio social, interação, né, o comum também a gente encontrar nos idosos é a degeneração das vias auditivas centrais, né, mesmo com audição periférica normal, é o esperado que o envelhecimento cause essa degeneração dessas vias centrais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma degeneração lá no corpo caloso, eu posso ter uma, né, diminui a minha capacidade de escuta dicótica, né, de fazer essa integração entre os dois ouvidos. Consequentemente, eu posso ter uma dificuldade acentuada em entender a fala no ruído, porque eu estou precisando, eu necessito, né, dessa audição, né, binaural. E às vezes essa integração não acontecendo, essa dificuldade de entender as pessoas, entender a fala no ruído, ela vai aumentar por si só, assim, né? Já do próprio envelhecimento, independente da perda de audição. Então eu vou ter uma deficiência maior nas minhas habilidades, né? Acaba que essa degeneração das vias, ela vai alterando por si só um pouquinho, né? Diminuindo a atividade das habilidades auditivas, né? Independente da perda de audição, tá? Pode seguir-me. E aí ainda tem as alterações cognitivas, que também são, alterações que existem em muitos idosos, a gente vê que hoje em dia já não é, uma coisa assim tão significativa em todo mundo que a gente perceba, né. Tem muitos idosos ativos hoje em dia, tem muitos idosos que fazem muitas coisas ainda depois que se aposentam, né. Então que mantém, assim, o seu cognitivo mais, ativo, né, em estímulo, digamos assim. Mas é comum, né, e é esperado que a partir de uma certa idade a gente diminua, né, esses processos, o próprio processo de envelhecimento,
a degeneração das vias, o isolamento, a diminuição, né, toda essa diminuição dessa capacidade de linguagem, tudo isso vai afetando o nosso cognitivo também, né? Então, essas funções cognitivas, tanto isoladas quanto somadas nessa perda de audição, vai também provocar esse aumento nessa dificuldade de compreender a fala, né? Então, por exemplo, no fechamento auditivo, né, eu vou ouvir uma parte da informação e eu sempre vou necessitar recorrer à minha memória para entender o restante. Eu tenho que ter a minha linguagem ainda assim, como é que eu vou dizer, ainda em boas condições para eu resgatar as informações que eu armazenei durante a minha vida, né? A minha linguagem ainda bem estabelecida, a minha memória, né? Com condições de eu fazer esse resgate para eu poder entender. Porque se eu tiver um ruído num lugar ruidoso e eu não tiver mais condições assim de memorizar o que significa aquilo, ou a minha linguagem está comprometida, né? Então, ou eu já não fui uma pessoa que eu tive uma linguagem bem estabelecida, eu vou ter uma dificuldade muito maior do que uma pessoa que tem essas habilidades mais conservadas, digamos assim. Então, é um somatório, né, de características nos idosos. Hoje em dia tem bastante estudo, né, que avalia isso também, avalia as funções cognitivas, né, nos idosos e faz essa relação aí com as outras características, a audição, né, dentro da nossa área, pensando, né, audição, processamento auditivo, né, como é que se procede, bastante utilizado o MoCA e o Minimental, né, em muitos estudos. Então, inclusive a minha tese também, né, a professora Michele, que foi minha orientadora, também foram avaliados idosos, também foi utilizado MoCA, para fazer certas comparações, correlações, né, com exames eletrofisiológicos e de processamento auditivo. E a gente sempre vê que tem aí uma interação, tem uma ligação, né, desses processos, tá? Pode passar, Mi. E aqui eu coloquei perdas auditivas nas altas frequências, mas não seriam naquelas altas, altas, altas. Até pensando dentro da nossa audiometria, do nosso audiograma convencional, seria mais aquela perda de audição 6, 8 mil hertz, por exemplo, né? Claro que aqui fica meio contraditório o slide, porque além da perda auditiva, o que mais posso encontrar, né? Mas eu digo assim, ó, além daquela perda de grau leve, moderado, enfim, às vezes eu tenho uma perda isolada em algumas frequências, né? Ou a partir ali de 4, 6, 8 mil hertz, e isso já acaba comprometendo um pouquinho já da compreensão também de fala, né, nos idosos, porque pega bem ali a região dos agudos, né? Então, aqueles sons né? Os sonzinhos mais fracos, agudos, acaba que às vezes eles perdem um pouquinho dessa informação e juntando com todas as características deles, né, mais típicas dos idosos, acabam acarretando uma dificuldade um pouco maior de entender. Então, às vezes tem uma perda que não é tão grande, mas já há uma queixa de dificuldade de entender no ruído. Pode passar. E aqui eu trouxe uma curiosidade, porque lendo agora, né, algumas coisas para montar a aula, eu achei uma coisa que, na verdade, nem eu sabia, daí não sei se vocês já tinham conhecimento, mas somando, né, a essas características que a gente já conhece um pouco mais nos idosos aí, de alterações cognitivas, de linguagem, de interação, a própria perda, enfim, eu achei um artigo que fala sobre a diminuição do estrogênio também, do hormônio nas mulheres após assim a menopausa, que poderia fazer ele pode alterar o GABA, que é um neurotransmissor que ajuda a regular o sistema nervoso central e ele contribuiria para alterações de processamento auditivo também. Então, nas mulheres, né, por volta dos 50 anos, após a menopausa, essa queda, né, essa queda do estrogênio
faria essa supressão do GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor que ele faz uma diminuição da atividade do nosso sistema nervoso, né? Ele regula, por exemplo, diminui a nossa atividade, assim, tipo, para ansiedade, para estresse, né? Ele que causa a nossa tranquilidade, o nosso relaxamento, o sono, né? Então, essa diminuição, né, esses estudos mostraram que ele geraria um comprometimento no funcionamento do sistema nervoso central, resultaria no que eles chamam de ruído neural, né? E isso ajudaria também a prejudicar a percepção de fala. Então, para mim foi uma novidade, eu não tinha essa informação, não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas eu achei muito interessante, porque a gente às vezes não imagina de outras coisas que tem assim né, nos idosos, nas pessoas, quantas coisas a gente tem assim de alteração, funcionamento, hormônios, né, e que acabam afetando também. A gente às vezes na clínica a gente acaba não parando para analisar tudo isso, né? Tá, pode passar, Mi. Então, de forma geral, a gente vê, né, de forma resumida, que existem fatores que contribuem para essa queixa de compreensão, que então é o processamento auditivo alterado, é a dificuldade, a diminuição da acuidade auditiva e os processos cognitivos nos idosos. Isso é o que mais está atrelado, né, essa dificuldade. Pode passar, Mi. Então, o que os estudos dizem sobre o processamento auditivo e na perda de audição? Então, eu trouxe o estudo da Bruna aqui, que foi um estudo, né, realizado aí dentro da universidade, que ao avaliar idosos, ela pesquisou, então, diversos testes de processamento auditivo. A maioria deles, acho que todos eles praticamente foi só o TPF, né, o teste padrão de frequência, que foi o que menos se diferenciou em indivíduos com e sem perda de audição. Os outros todos tiveram assim, um prejuízo muito maior, né, em pessoas com perda de audição. Inclusive, o teste de fala comprimida, ele foi até, foi sugerido que ele não fosse utilizado em função do baixíssima compreensão, né, das palavras por parte dos idosos com perda. Então, aquela fala comprimida, aquela fala degradada, é muito difícil deles identificarem, né? O TPF foi mais tranquilo, não teve tanta dificuldade, e todos os outros aí tiveram suas diferenças também. Então, a gente começa a ver, assim, que nesse público a gente tem que pensar em valores assim diferentes, né? No que a gente espera, né? Encontrar neles, a gente não pode exigir a mesma qualidade, digamos assim, né? Das habilidades de um adulto ou pessoa sem perda de audição, né? A gente sabe que ela vai interferir. Pode passar, mim. Outro estudo que mostra sobre a perda auditiva unilateral, né, o quanto ela pode acarretar também em dificuldade nas habilidades auditivas. Aí tem estudos que mostram dificuldade em resolução temporal, figura fundo, fechamento, mas principalmente a localização sonora, que para a gente é uma coisa esperada, né, quase que óbvia, se tu não tem audição de um dos ouvidos, né, a localização sonora vai ser, né, vai ter dificuldade realmente. Eu até não trouxe esse caso desse senhor que eu vou falar agora, mas eu atendi há pouco tempo um senhor, inclusive, com perda unilateral. É uma perda profunda unilateral e na melhor orelha ele tinha uma perda a partir de 4.000 Hz, assim, 4, 6 e 8, mas uma perda, assim, leve nessas frequências, né? Se a gente pudesse classificar um grau, ela estaria mais para leve, ali, em torno de 30, 30 e poucos, 40, mais ou menos, leve para moderado. Nessas frequências, as outras normais, mas com uma queixa muito, 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 muito significativa de dificuldade de compreensão, né? De fala. Então, eu fiz a avaliação de processamento auditivo nele, né, com testes, utilizando testes monoaurais nessa melhor orelha, e realmente a dificuldade dele é enorme, né? E aí é um caso que a gente não tem, assim, ainda a recomendação do uso do aparelho na melhor orelha, e na pior também não, né? A não ser que ele faça uso, por exemplo, do sistema Cross, por exemplo, mas o mais indicado para ele seria ele ir para o treinamento auditivo, né? Para uma terapia de processamento auditivo. Então, é um paciente que
Infelizmente, ainda não teve condições de iniciar o processo de terapia, mas é uma pessoa que sofre bastante, né? Então, claro que pode ter sido ele nesse caso, assim, de já trazer dele, do histórico dele de vida, né? Essas alterações, essas dificuldades, e aí perdendo uma audição de um ouvido ali, ele vai ter as suas consequências, né? Muito mais dificuldade, muito mais prejuízo, né? De a gente ter que lidar com toda a situação, né, do ambiente de escuta e só com o ouvido, né? Então, é uma tendência, assim, das pessoas terem também um pouquinho de dificuldade. E tem estudos que mostram que pode existir, né, essa relação aí da perda unilateral, a pessoa ter essa dificuldade de processamento auditivo, também mais habilidades que não só localização sonora. Aí, próximo, isso aí eu tinha falado, deixa eu ver o próximo. Aí, na verdade, eu vou deixar para vocês, isso aqui eu não vou falar então para a gente ir para os casos, mas assim, ó, só para explicar o que que é. São 3 slides que eu copiei realmente, recortei lá do PDF do estudo. É um estudo de 2022, então ele é mais fresquinho. É um estudo de revisão que realmente, assim, ó, que captou os artigos, os estudos, as pesquisas que foram realizadas com um teste de processamento em pessoas com perda de audição e vão mostrando, assim, no geral, quais são os testes que mais têm interferência da perda de audição, quais os que sofrem menos, tá? Inclusive, fiquei bem feliz porque eu vi o da TAI ali em segundo lugar, ó. E aí foi citado, né, nesse artigo agora de 2022, de revisão. Foi feita uma seleção, assim, rigorosa deles e tudo, então eu fiquei bem feliz de ver um estudo aí do grupo. Então, basicamente, eles, pelo que deu para ver em relação aos. Pode passar mais uma aí, Mi? Não vou ficar mostrando, são 3, então vocês podem olhar depois, mas os estudos basicamente falam assim, o que a gente pode perceber que TPF não tem muita influência da perda da audição, MLD, há controvérsias, alguns têm, outros não, mas assim, dicótico consoante vogal é meio que unânime, SSW é meio que unânime, dicótico de dígitos, então assim, algumas coisas para a gente pensar depois. Pode passar, Mi. A gente não vou ficar. Então, o que é utilizado na ProAudio hoje em dia, né? Mas a gente também tem mais ou menos, Mi, que nem tu falaste, assim, ó, um protocolo meio que fechado e a gente faz uma certa adaptação, assim, conforme o paciente, dá uma modificadinha, enfim, conforme o que a gente encontrar. Mas a gente tem um mais ou menos estabelecido também, tá? Então, o que a gente normalmente, pensando assim em perdas simétricas, né? Aqui nesse caso. Então, a gente realiza o teste de código de dígitos. A gente tem realizado fala no ruído aqui, mas por enquanto, né? Eu até. Quando a gente decide alguma coisa aqui, por exemplo, sobre a mudança de um protocolo, a gente faz uma reunião e é decidido mudar em todas as clínicas, tem que haver um consenso, um estudo, alguma coisa, né? A gente ainda está para fazer mais alguma reunião para definir se a gente vai permanecer com fala no ruído ou com fala filtrada também, né? Que é um que está sendo indicado tanto pelo conselho, né? Assim, então, fala no ruído, mas a gente vê, claro, que as pessoas têm dificuldade, né? Em quem tem perda de audição. Então, o SSI, no caso dos adultos, né? Estou pensando em adultos e idosos, aqui, crianças abaixo de 8, a gente faz PSI. SSW a gente aplica e faz o fator de correção, aquele dele, para quem tem perda de audição, para fazer aquela análise se tem influências da perda auditiva periférica ou se é com influências mais centrais. O TPF, tá? Também é um que, daí, esse é uma particularidade minha, a gente segue o TPF, porque entre escolher um e o outro também, a gente seguiu a parte do conselho, assim, de mais tendendo para o TPF, porque a gente não queria uma bateria tão extensa, porque a gente aplica os testes todos num único dia, em 2 horas, né? Então, tipo, ficaria extremamente extenso a gente fazer o TPD e TPF. Eu, particularmente, às vezes fico pensando se o TPF ele não poderia ser mais comprometido nas pessoas com perda de audição em função de ser frequências, né? Talvez o TPD, por ser a duração num único tipo de estímulo, talvez pudesse trazer um pouco mais de tranquilidade na resposta. O MLD também a gente aplica, né? O GIN, o RGDT. Aqui a gente primeiro tenta o GIN. Se a pessoa não consegue, a gente tem a segunda opção, que é o RGDT, em função dele ter a versão expandida e ter
por exemplo, os gaps maiores, né, ali em milissegundos, ele tem mais possibilidades, né? Caso contrário, a gente usa o GIM e a gente só exclui o consoante vogal, daí nos casos de perda de audição, né, em função das consoantes, né, terem maiores dificuldades. Se é uma perda mais significativa, às vezes se é uma perda levinha, alguma coisa assim que as pessoas conseguem identificar ainda, a gente faz. Tá, pode passar, Mi. Então, pode passar. Alguns casos atendidos, eu trouxe um pouquinho do histórico, né? Aqui uma paciente de 69 anos, ela procurou a gente por dificuldade para ouvir, pior no ouvido esquerdo, tinha uma dificuldade bem grande de compreensão de fala, principalmente quando as pessoas estavam assim falando por trás dela ou em ambientes ruidosos, ela já tinha tido muitas otites, né, de repetição, então a gente já tem o conhecimento aí que a otite de repetição ela pode gerar, né, na pessoa esse transtorno do processamento auditivo. Uma professora de História e Geografia aposentada, muitos familiares com perda de audição, então ela ficou meio preocupada e veio para avaliação conosco. Pode passar. Então, esse é o audiograma dela, a audiometria. Ela tinha uma queixa bem significativa da orelha esquerda, mas ela não tinha tanta diferença, né? Até a média quadritonal tá ali em cima, 34 na orelha direita e 38 na esquerda. Tem uma diferençazinha um pouquinho maior ali, acho que em 500 Hz, talvez. E o restante é meio semelhante, né? A audiometria dela. Pode passar. Aí a gente fez a avaliação do processamento auditivo, né? Aplicamos os testes ali, falando ruído, a gente viu que ela teve uma dificuldade, mas se a gente for olhar assim pelo grau da perda dela, né, e comparando com o critério de normalidade de uma pessoa sem perda, até que ela não foi tão ruim. Obviamente que se eu comparar com o IPRF dela, que ela teve 100%, né, de acerto no silêncio, por exemplo, né, é uma queda bem grande de compreensão, né? Passa de 100% ali para 60% e 64% na presença de ruído, né? Mas, mas se a gente olhar para o critério de normalidade, que seria no mínimo 70%, uma pessoa com audição normal, então ela não está muito fora, né? Mas tem um pouquinho. E a gente utilizou o SSI nas duas condições, na condição, na relação sinal do ruído 0 e menos 15, né? Sempre contralateral a gente faz, ela foi bem. No dígitos, ela só teve ali uma alteração pequena ali na orelha direita. SSW, ela teve um pouco mais, teve nos dois ouvidos, então quando aumentou a carga linguística para ela, né? Daí a gente tem aquela questão assim do SSW ter essa interferência mais da linguagem, da memória, né? E ela teve uma dificuldade para nomear ali o TPF, né, e o GIM. Então, ela tem um pouco mais de dificuldade do que a gente percebe nos testes temporais, né, resolução e ordenação, com aquela audibilidade dela. Ela, no TPF, por exemplo, ela ficou bem, digamos assim, murmurando, mas nomeando ela não conseguia fazer muito bem isso, né, então ela tinha uma questão mais relacionada com a linguagem, nos parece, né, e pensando ali com o SSW em conjunto também, que ela teve bem rebaixado, tudo vai mais ao ponto da questão de linguagem, né, nessa questão mais linguística está alterado, talvez a questão, né, do hemisfério esquerdo ou corpo caloso, alguma coisa assim de degeneração, né. Pode passar, Mi. Outro caso aqui também é uma senhora, ela perda auditiva súbita na orelha esquerda em 2012. Ela disse que na época, ela fazia um uso, ela precisou usar um medicamento chamado esse Lyrica aí, e que depois ela começou a apresentar alguns sintomas adversos, vários sintomas, e ela acha que veio disso também, ela associava com isso, mas ela não tinha certeza, né? Que pudesse ser essa perda súbita na orelha esquerda, só que em 2022 ela já veio com queixa nos dois ouvidos. Então, e zumbido, bastante dificuldade de compreensão de fala no ruído, tá? Vamos ver a audiometria dela no próximo, acho que já tá. Ó, então, na verdade, não tem tanta diferença do ouvido esquerdo para o direito, né? Então, não sei, ela tinha relatado essa perda súbita que ela sentia só no ouvido esquerdo, né? Há 10 anos atrás, mas se a gente for olhar, ela não tem muita diferença, né? Do direito.
Então, ela é usuária de aparelho auditivo. A avaliação dela, pode passar, a avaliação dela ficou mais comprometida realmente ali na fala no ruído e na figura fundo, né? Tudo que tem realmente condizente com a queixa dela, né? De entender as pessoas, de compreender no barulho. Então, a gente vê ali no SSI que tem aquela dificuldade, né? De fazer a figura fundo, de selecionar, né? O que eu quero prestar atenção, ouvir, resgatar, né, perante algum estímulo. Então, ela teve maior dificuldade nisso. Nas questões temporais, ela foi bem. Essa avaliação, esse teste é um pouco mais antigo, inclusive vocês podem olhar ali que tinha localização sonora bem no final. A gente fazia um tempo atrás, agora não faz mais, tá? Mas lá no início, quando eu entrei lá, era feito na clínica localização sonora. Depois eu sugeri fazer a troca, né, pelo MLD, que não era feito. Então, vocês vão ver que alguns protocolos estão um pouquinho diferentes, que são um pouco mais antigos, tá? Pode passar, Mi. Eu queria mostrar, acho que para aproveitar, só para terminar, isso aqui, eu vou passar esse aí, depois vai ficar. Essa áudio eu peguei de uma foto, então estava bem ruinzinha. Pode passar, Mi, que acho que eu vou para um outro caso. Esse caso que passou é de um caso de uma senhora com muita, 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 muita dificuldade, mas ela é uma senhora que o que tinha, pode voltar só um, que tinha muitas queixas, né, de processamento auditivo, mas uma senhora assim que fala línguas, faz curso de línguas, toca piano, extremamente ativa, né, e tinha uma dificuldade bem significativa. E olha o resultado dela, assim, tipo, o fala com ruído alterado, o resto tava. Ah, desculpa, ali o SSI também estava alterado, esqueci de pintar de vermelhinho. SSI falou no ruído, né? Então, são testes que realmente tem aquela apresentação de estímulos, né, com essa competição de fala, de ruído, que é o que realmente condizente com o dia a dia da pessoa. Eu quero passar para um último caso, me pode passando, acho que pode passar, que não vai dar tempo. Acho que é esse aqui, esse aí que eu queria conversar, que é um caso diferente, assim, que a gente optou por uma avaliação diferente, tá? Essa é uma mulher, então hoje ela tem 46 anos, ela em 2018 ela teve AVCs, ela tem uma doença autoimune, a sigla é BC, tem esse nome ali, Berset, não sei como é que se pronuncia. Ela chegou a ficar em coma, ficou na UTI. Quando ela acordou na UTI, ela sentia que não estava entendendo muito bem, não estava escutando muito bem. Ela acha que depois de mais ou menos um mês, ela teve uma piora auditiva meio que de forma quase súbita, assim, ela refere nos dois ouvidos. Ela fez corticoide na época, mas ela não conseguiu reverter. Ela começou a usar aparelhos auditivos meio que de imediato. Ela não conseguia mais falar no telefone, ouvir música, nem nada, né? Então ela teve que já partir para os aparelhos auditivos. Pode passar, Mi. 2019 ela fez uma avaliação para implante coclear, né? Porque ela teve aí uma perda severa, né? Ela ficou com perda severa nos dois ouvidos. Eu vou ter a audiometria dela em seguida. Mas ela daí passou por avaliação do implante coclear. Na época, o médico falou que ainda achava que dava para esperar um pouco mais, reavaliar, ver a situação dela, porque entendia-se que ela estava tendo um benefício com os aparelhos auditivos. Foi a sugestão dele, né? Pelo ganho que os aparelhos estavam dando. Sugeriu que ela fosse fazer terapia, né? Ela fez 23 sessões de terapia e ela permanece com um pouco de queixa, é menos do que ela tinha antigamente, mas ela mantém ainda um pouco de dificuldade de compreensão. Algumas músicas ela já consegue entender agora, assim. Antes ela tocava uma música, ela perguntava para as pessoas: o que está tocando? Que música é essa? Então, agora ela já escuta, entende algumas coisas, mas ela foi para uma reavaliação. Aí, diante disso, né, a gente tem uma perda severa, acho que está no próximo gráfico. Ó, essa é a audiometria dela atualmente, né? E aí ela faz terapia de processamento auditivo, de estimulação auditiva com os aparelhos, né? E o ganho dela, o campo tá ali. Tá meio rabiscado, porque a gente tinha as informações ainda em prontuários, né, mais antigos, tá? Então eu tirei uns print e tá meio feia a imagem. Mas ali tem a audiometria em campo livre dela, com os aparelhos separadamente, vocês podem ver, assim, que tá na faixa ali de 30, 35, 40. Essa é a resposta dela,
né, a audibilidade com os aparelhos. Então, realmente, assim, o ganho não tá ruim para a perda que ela tem, né? E diante disso foi que a decisão médica foi que por enquanto não fizesse o implante, mas ela tá muito, ela queria muito isso, né? Então ainda se conversa a respeito, tá? E aí, nesse caso, a gente optou por fazer uma avaliação muito parecida com a avaliação que ela tinha passado primeiramente do implante coclear, para fazer um comparativo, né, de como é que estavam as habilidades dela, né, principalmente de compreensão. Então, nesse caso, a gente não usou a bateria convencional, a gente usou uma avaliação diferenciada. Pode passar, Mi. Então, aqui foi descrito, né, foram descritos os testes realizados, né, aqui, por exemplo, IPRF, tipo, teste a condição, orelha direita e orelha esquerda, né, na primeira ali, o IPRF com fones sem aparelhos auditivos, ela não compreende nem de sílabos, tá? Então, depois para baixo ali, discriminação de sentenças em conjunto fechado. Então, ela tinha uma cartela com frases para ela apontar o que ela escutava, né? Daí a gente foi realizado, então, com o aparelho auditivo em campo livre, no silêncio, e depois com a relação sinal-ruído de 0 dBs também, essas mesmas sentenças. A discriminação de sentença em conjunto aberto, tá? Também a mesma coisa com o aparelho em campo livre no silêncio e depois no ruído. A gente percebe uma diferença mais significativa para o lado esquerdo dela. Depois, discriminação de sentenças mais complexas. Vou falar para vocês que a gente daí, esse aqui a gente fala as sentenças da professora Maristela, a gente lê, na verdade, a gente utiliza ela às vezes para ler, com o aparelho em campo livre, então, né? Também na direita e na esquerda, com a ASE, né, com o aparelho auditivo, também como é que ficou. Nessas sentenças, ela teve uma dificuldade maior do que nas outras, por exemplo, em conjunto aberto, foi perguntas, frases com perguntas, assim, talvez frases mais fáceis, talvez mais do contexto, mais do dia a dia dela, né, ficaram um pouco, ela teve um pouco mais de facilidade para entender. Quando foi as frases da professora Maristela, ela teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Mesmo sendo frases em campo livre, avaliando os aparelhos separadamente. E aí, nesse dia, a gente tentou fazer algo com ela diferente, com aparelhos, para ver realmente, assim, se ela daria conta, assim, de alguma coisa, se ela conseguiria fazer, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, da compreensão dela, porque ela nunca fez, por exemplo, o teste de código de dígitos, né? Obviamente que com aquela perda ali a gente não consegue ter, não tem como fazer ele direto com o fone por causa da intensidade da aplicação, né? A gente fez ela usando o aparelho. Foi só um comparativo nosso mesmo, né? Então a gente conseguiu ver ali na parte de integração, né? Como é que ela foi de reconhecimento para o direito e para o esquerdo, e na parte de separação. Então, tudo que a gente observa aqui, ela teve um bom resultado no ouvido direito e um pouquinho, né? Um pouquinho menos, assim, no ouvido esquerdo, mas ela ainda. Fora esse dígitos, que foi uma experiência nossa com ela, assim, porque ela permanece em terapia e a gente vai exigindo, né, o pessoal que faz a terapia, né, não sou eu, mas vai exigindo cada vez mais dela, né, para tentar melhorar. Ela é uma mulher jovem, 46 anos. Então a gente vai fazendo algumas tentativas, assim, para depois ter alguma coisa para comparar, comparando as orelhas, né, algumas informações dessas aqui. Então, a avaliação anterior, ela tinha tido um resultado muito inferior a esse, e a gente viu que na terapia, mesmo com a queixa dela, ela já conseguiu melhorar um pouco da compreensão, né? Então, no silêncio, a gente vê que ela tem um resultado muito melhor do que no ruído, obviamente, né? Mas não é um rebaixamento tão significativo na maioria das vezes ali, né, que ela tem. Mas permanece a queixa, então provavelmente agora o estímulo ele vai focar um pouco mais em trabalhar a orelha esquerda, porque se a gente voltar lá na audiometria dela, não tem uma diferença tão significativa, né, de piora auditiva, por exemplo, entre as orelhas, né, direita e esquerda, elas são bem simétricas até. Pode passar, Mi. Então, assim, finalizando, né, o processo de reabilitação, ele sempre ele é
sugerido, né, quando existem essas dificuldades, e o importante é a gente sempre pensar num conjunto, né, de condições para melhorar essa habilidade do paciente, né, que normalmente está vinculado ao uso do aparelho auditivo, treinamento cognitivo, né, tudo isso para tentar melhorar a compreensão de fala no ruído, né, desses sujeitos. Então, a avaliação cognitiva a gente não faz assim junto da nossa avaliação do processamento, mas entendo que quando uma pessoa vai para uma terapia, para uma reabilitação, para um treinamento, seria interessante o reabilitador trabalhar com isso, né? Com essa avaliação pré e pós-terapia, seria interessante. Acho que é mais ou menos isso. Teve os casos ali que eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha e passou voando o tempo, desculpa ter me passado e deixei assim o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, algum interesse, eu fico à disposição.